Me chamo Moisés da Márcia, 52 anos de idade. 36 anos de evangelho. No mês que vem eu faço 37 anos nessa caminhada com Cristo. E eu quero falar como foi que tudo isso começou. Essa é a experiência que eu quero compartilhar com você. Eu era um adolescente no ano de 1986. Eu tinha 15 anos de idade, quando no bairro que eu morava, uma igreja foi fazer um culto em um campo de futebol. E nesse culto a igreja também ia passar um filme cristão. E eu, junto com um grupo de adolescentes, geralmente adolescentes andam em grupos, né? Eu não fui diferente. Nós fomos até o evento no campo de futebol para assistir o filme, para poder acompanhar o evento daqueles crentes que ali fariam um culto ao ar livre. Durante o evento, eu fui questionado por um dos meus colegas adolescentes, que me perguntou: Moisés, você já foi em igreja de crente alguma vez? Eu disse a ele que sim, porque os meus avós eram cristãos, e quando eu era criança, a minha mãe sempre levava a gente até a igreja. Depois a gente cresceu um pouco mais e a gente parou de ir à igreja. Mas eu falei para ele que eu ia muito quando eu era mais novo. E voltei a pergunta para ele: e você, já foi em igreja de crente? Ele respondeu que sim. Ele disse: uma vez eu fui, e quando chegou lá, o cara perguntou quem queria aceitar a Jesus. Eu aceitei a Jesus, só que eu nunca mais voltei. E nesse bate-papo, eu perguntei para ele: você está querendo ir para a igreja? Porque se você quiser, eu conheço as pessoas da igreja que os meus avós são, e a gente pode ir lá. Se você quiser, a gente aceita Jesus e fica por lá mesmo. Ele concordou com essa proposta, ele aceitou essa oferta. E no dia seguinte, nós estávamos nesse culto no campo de futebol. Era um sábado, e no dia seguinte, domingo pela manhã, a gente sabe que as igrejas têm a escola dominical. E nós fomos para a igreja no domingo de manhã, na escola bíblica dominical. Quando chegamos na entrada da igreja, nós nem entramos. Sempre tem uma pessoa na recepção, e a gente falou com aquela pessoa: nós viemos aqui hoje para aceitar a Jesus. E a gente deu aquele susto na pessoa lá, e ele nos conduziu até o interior da igreja, onde ele anunciou para as outras pessoas: olha, eles vieram aqui dizendo que querem aceitar a Jesus. Oraram por nós, e ali nós começamos, na verdade, a nossa caminhada com Cristo. E já se vão 36 anos de evangelho, de caminhada cristã, e que começou por causa de um culto de rua, começou por causa de um culto como esse. Moral dessa história: eu compartilho com você isso porque eu quero que você entenda que o mesmo Jesus que ouve orações, que perdoa pecados, que salva pecadores em culto na igreja, ele também ouve orações, perdoa pecados e salva pecadores no meio da rua, no seu local de trabalho, na direção do seu carro, dentro da condução, no ponto de ônibus, na praça, no seu local de estudos, na sua casa. Esteja você sozinho ou acompanhado, disponível ou ocupado, o mesmo Jesus que faz uma obra de transformação na igreja, ele faz a obra de transformação na vida de qualquer um, em qualquer lugar. Mas ele não faz isso nem pela força e nem pela violência. É por isso que lá no livro do Apocalipse, o Senhor Jesus tem uma palavra que diz: eis que estou à porta e bato. O Senhor Jesus venceu a morte, e após haver ressuscitado, ele disse aos discípulos: todo o poder me foi dado no céu e na terra. Não existe nada impossível para o Senhor. Mas ele não vai salvar pessoa alguma
nem pela força e nem pela violência. Jesus somente irá perdoar e salvar aquele que crer no seu nome, que reconhecer e se arrepender dos seus pecados e assumir um compromisso público com ele, recebendo-o, aceitando-o como único e suficiente Salvador e Senhor. Portanto, se você ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, não endureça o seu coração e nem deixe a decisão de aceitar a Jesus para depois. Entrega o teu caminho ao Senhor, como diz a Bíblia. Aceite a Jesus agora mesmo, reconheça e se arrependa dos seus pecados e volte correndo para Deus. Confia nele e você será salvo, porque Jesus, somente Jesus é a salvação de Deus ao nosso alcance.